E você acha que já vai vir pé no peito? Você acha que já vai vir com tudo e rasgando e falando tudo que tem que falar? Porque também não dá para ser suave, né? Não. Eu acho que ele vai vir, ele vai primeiro pedir desculpas, como ele sempre pede para a população americana, vai explicar um pouco da reunião, mas na hora que ele abrir para perguntas, as perguntas devem as primeiras virem duras, aí ele vai pedir para o menino dele fazer a pergunta, que é o cara do Wall Street Journal, o Nick Tiramos, e essa vai ser a pergunta-chave do ritmo das próximas coisas, porque é tudo combinadinho, é o amiguinho do Fed, o que dá os recados. Então, muita atenção na pergunta do Nick. Exato. Muita atenção na pergunta do Nick. Porque ele é o Valdo Cruz da época passada, ele é o Cláudio Humberto, é o Nick. O Nick é o cara do Fed. Então, o que ele perguntar é para prestar muita atenção, porque é tudo já meio que um script para ditar para o próximo passo. Mas eu acho que a CNBC vem dura com ele, o pessoal da Bloomberg veio dura na última reunião também, questionando por que parar. Acho que a grande questão vai ser por que parou agora e vai subir em julho. E quero ver como ele vai desvendar isso. Vai começar a falar, Fábio. Vamos começar a nossa transmissão aqui, já monitorando o que Jerome Powell vai começar a falar. A gente está aqui, ó. Temos ele aqui, ó. Jerome Powell começou a falar. Está focando no mandato duplo para estabilizar os preços para a população americana, entende que é difícil essa questão inflacionária, trazendo a inflação para a meta de 2%, que é o objetivo deles, estabilização dos preços. A economia não está trabalhando para ninguém em particular, justamente para a estabilidade dos preços, que eles não vão atingir a sustentabilidade financeira e as condições dos benefícios da política monetária, que teve que crescer, né, as taxas para 5 pontos percentuais e continuando diminuindo o ritmo, né, para cobrir toda essa questão. E aí ele continua falando, o ritmo está um pouco mais acelerado do Jerome Powell, mas ele continua falando a respeito que decidiu deixar a taxa inalterada para continuar diminuindo aí toda essa situação e para levar a inflação de volta para os 2%. E aí a gente vê, né, inclusive a sala bastante cheia de jornalistas ali. É que eu não estou ouvindo direito o Jerome Powell no meu ponto, me desculpe, mas eu não sei se o pessoal está ouvindo a fala dele. Exatamente. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low. Esse pronunciamento do Jerome Powell. There are some market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices
rose 4.4%. Volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the Consumer Price Index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a 0.5 percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country.
Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the encerrou o pronunciamento. Daqui a pouco vai começar, né, a entrevista coletiva. Os jornalistas estão já preparados para começarem a fazer as suas perguntas. E aí a jornalista começa a perguntar como que ele está sentindo, as alterações que eles implementaram. I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were 3 issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time. A taxa de juros no ano passado. Tinha 3 problemas que deveriam ser ajustados: velocidade e o nível. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at em dezembro, depois de subir a taxa, eles foram reduzindo para 50, para 25 bases. Que parece mais óbvio para o Federal Reserve que quanto mais próximo do destino, menor é a intensidade de ajuste na taxa de juros. Sobre essa manutenção da taxa agora, na reunião de hoje, essa decisão ela foi tomada para justamente estudar todo esse processo, porque eles precisam compreender quanto de juros vai ser necessário para conseguir trazer a inflação de volta para 2%. E aí, talvez faça sentido a taxa subir nas próximas reuniões, mas numa velocidade um pouco menor. Nós não tomamos nenhuma decisão sobre o que vai acontecer na próxima reunião, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho. A gente está focado nessa reunião, na reunião de hoje. Existia algum debate no comitê sobre o que seria feito em julho, se subiria ou se não subiria, mas não discutimos efetivamente isso. Esse questionamento surgiu na reunião, mas o foco era essa reunião. O que fazer hoje? A decisão não foi tomada para a próxima reunião, apenas para essa reunião, não para a próxima reunião de julho. Perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before. Aí depois uma outra pergunta, eu não compreendi direito. Ele está falando que o nível de 5,6% do SP era mais ou menos o que o mercado já esperava antes dos incidentes bancários que aconteceram em março. Eu acredito que a história não tenha mudado muito, porque o comitê tem dito que acredita nesse processo de trazer a inflação para 2%. É gradativo, mas vai durar bastante tempo. Se você voltar, se avaliar o PCI, se olha para a inflação de bens, temos visto uma melhora contínua no equilíbrio entre demanda e oferta, uma melhora
nas cadeias de produção. Isso ajuda na desinflação de bens. Em relação à inflação de serviços, que é uma grande parte do PCI, aluguéis estão caindo. Mas ainda não está bom o suficiente para conter. A gente vai ter mais divulgações de inflação, uma inflação mais lenta, mais fraca na parte de serviços e housing, mas é mais lenta do que a gente gostaria de ver, porque a gente tem visto sinais bastante prematuros de desinflação no setor de serviços, também na questão salarial. Muitos diziam que para trazer essa inflação para 2% era preciso ter um mercado de trabalho um pouco mais apertado, mais solto. Mas as condições que nós precisamos para trazer a inflação para 2%, elas estão chegando, elas estão se aproximando. É um crescimento abaixo da tendência, um mercado de trabalho menos apertado. Um grande receio. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? Not to be flippant, but I don't wait just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. The majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? So first, I would say that the question of speed is a separate question a taxa vai subir mais ainda nesse ano, mas por que não fazer isso hoje? Por que não fazer isso agora? É um questionamento de jornalista sobre velocidade. E Powell responde que se olhar para as expectativas do Federal Reserve, ele diz que vai explicar como chegou nos números. A velocidade dos ajustes foi muito importante no passado, porque quanto mais chega no destino, e não tão distante do destino, de acordo com o Jerome Powell, com a taxa de juros mediana de 5,6, assim como estamos nos aproximando dessa taxa, aí foi reduzindo de 75 para meio, para 0,25, não sobe agora e talvez também não suba na próxima reunião. Turmoil that we've seen, it would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. It's just the idea that we're trying to get this right. E ele segue falando a respeito desse processo de decisão e de velocidade para continuar tentando ou buscando esse processo de trazer a inflação para dentro da meta. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting. E aí o Jerome Powell ele acabou usando um termo que é o skip, que é não subir agora e subir na próxima reunião. Aí ele inclusive voltou atrás, falou que não era para ter utilizado essa palavra, mas depois falou que talvez ainda vai ser discutido se seria um skip ou não seria um skip. Diz que vai olhar várias informações como setor financeiro, indicadores de atividade, desemprego, inflação, justamente para conseguir tomar melhor as próximas decisões.
Agora uma próxima pergunta sobre percepção do Banco Central. O que aconteceu em março para que a inflação fosse mais resiliente? Se é possível que o Fed revise taxa de 5,6 para algo maior. Powell diz que está seguindo os dados que o mercado tem surpreendido os analistas por conta justamente da resiliência do mercado. É impressionante a criação de empregos, a renda subindo, isso dá apoio para gastos, né? Seria o motor. Based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is, it can actually in reality wind up being lower or higher. And there's really no way to know, but it's what people think as of today, and as the data come in, it can move around during the intermediate period if people wind up back in the same place. But it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds. Paulo segue falando sobre essa questão do mercado de trabalho, sobre a resiliência, inclusive, do mercado de trabalho, inclusive para refazer projeções depende de dados. E aí ele diz que não dá para saber onde que a taxa vai terminar esse ano, porque não depende de opiniões individuais e sim de análise dos próximos dados que serão divulgados nos Estados Unidos nos próximos meses. Agora o questionamento é que em maio o balanço de risco estava desequilibrado. Como que está a sua visão hoje? E Jerome Powell começa respondendo que com o tempo o balanço de riscos, assim como o Fed saiu de 0 para 5,25 e o S&P tendo mais ajustes, ele acredita que está próximo do destino, que é um pouco mais restritivo. Isso significa que os riscos de ter subido demais a taxa de juros estão um pouco mais equilibrados. Que existe um equilíbrio entre decisões mais fortes ou mais fracos. Mas olhando para a inflação, a gente percebe que ela continua persistente, porque não está havendo progresso. Powell diz que não está havendo tanto progresso assim na queda da inflação, que ainda está resiliente. Por isso quer mais evidências de que a inflação esteja caindo. And later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, more with more data over time. E Paulo continua falando aí sobre essa questão do balanço, né, de risco. Diz que as treasuries estão voltando um pouco, que a princípio é negativo. E aí continua essa entrevista coletiva do Jerome Powell. Mais perguntas a respeito dos lags, efeitos defasados. Tem coisas que o Fed acredita que devam acontecer, pensando aí justamente nesse lapso de tempo, né, entre a política monetária e efetivamente o efeito. Jerome Powell diz que é um desafio na economia, que existe sim esse lag, mas que, olhando para trás, quando vê a taxa de juros, quando subiu os juros, quando ele subiu,
Passou de 0,2% para 2%. Então, o aperto monetário acontece muito mais rápido hoje do que no passado. Mas investimentos e mercado imobiliário, isso acaba sendo um pouco diferente. O valor dos ativos acaba demorando um pouco até isso acontecer. To go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to that ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents for March and how you're teasing that out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. Bom, a gente teve praticamente meia hora da entrevista de Jerome Powell. Ele continua falando. E a gente vai deixar a Jerome Powell, inclusive, na tela, só para a gente amarrar também algumas percepções aqui. Fábio, você continua aí com a gente. Eu queria saber um pouquinho a respeito de como você percebeu aí essa fala do Powell. O Marco Saravalli também está aqui. Vamos começar com o Marco dessa vez. Saravalli, faz uma observação aí sobre essa fala de Jerome Powell até agora, né? Até fazer uma interpretação e perguntar para o Fábio. Fábio, a princípio, a leitura também é que não teremos queda, né, da taxa de juros tão cedo. É difícil essa interpretação, né? O quão cedo. Mas esse seria a leitura do copo meio vazio. Meio vazio no sentido de vamos ter que manter a taxa de juros por mais tempo. Se você também interpretou dessa forma. E depois do copo meio cheio, aquilo que você estava falando lá no comecinho, né? Antes da reunião. Quando começar também a cair juros, vai ser numa paulada só, né? Essas duas interpretações, você concorda aí com a fala do Powell? Sim, tanto que até a pergunta do menino dele, do Nick, corroborou com essa história do por que pular agora. E ele já falou, não é pular. A gente vai manter a reunião viva, porém não é pular. A gente está analisando e tudo mais. Para mim ficou nítido uma coisa, a vontade dele de subir juros daqui para frente é zero. É zero. Agora, ao mesmo tempo que a vontade de cortar juros tão cedo é zero. Então a gente vai jogar para os dois lados. Pode ser que acabou nessa e a gente vê dados melhorando até a próxima de julho e ele assuma que parou. Agora, para cair, o céu tem que ficar azul, mas até com arco-íris, porque provavelmente em 2023 e possivelmente no começo de 2024 não cai juros. Agora é ver o balanço da economia americana. Será que aguenta? Quanto tempo aguenta 5,25 de juros? E se os dados vão corroborar com o que ele está falando, que a coisa vai gradativamente melhorar. Vamos lembrar uma coisa, se a China acorda e começa a pressionar o petróleo, os Estados Unidos vão apanhar. E esse é o grande X da questão. A China vai fazer alguma coisa no segundo semestre? Porque começou agora a incentivar a economia cortando juros e fazendo outras coisas. O petróleo vai ser a chave dessa equação para os Estados Unidos. A resposta que ele deu para o garoto dele foi: velocidade passada foi forte, com tempo reduzimos. Pode ser que fiquemos parados em algumas reuniões. O maluco falou no plural. Algumas. E depois voltarmos a subir. Juros flat. É que nem Brasil. Deixou o recado que pode ser que suba, mas não sei se ele vai... O problema é o seguinte, que se o CME pedir alta, ele vai subir. Ele não vai peitar mercado. Isso que é a droga. Ele vai ter que convencer o mercado que não tem que subir juros. Eu acho que o grande problema, o grande incógnita dessa história toda, tem alguma coisa a mais que está fazendo o Banco Central não querer mais subir. Não são os dados que saíram, porque os dados melhorando estão muito longe de estarem próximos de algum cenário onde ele pode pausar. Senão o mercado já tinha precificado pausa ad eterno.
para mim, tem alguma coisa em crédito ou algum buraco que ele está vendo e ele está com medo de se apertar mais, a coisa desandar. Por isso ele pediu tempo. Porque, por dados, ele não deveria parar agora. O núcleo do CPI está acima de 5%, muito longe da meta. Tanto é que ele fala em crédito. Não sabemos o efeito total do mercado de crédito na economia. Tem alguma coisa. Ô, Fábio, se você puder passar a visão também, não sei se está acompanhando aí a curva de juros, aí principalmente as pontas mais longas, parece que a leitura é essa, né? Você tem alguma leitura em relação a como é que tem sido o comportamento da curva de juros agora, nesse momento? Ela abriu ou fechou? O 10 anos está fechando, estava abrindo durante o dia, agora a curva começou a fechar a ponta longa de 5 anos para frente. A curva cai no começo, daí de 6 meses até 3 anos está um pouquinho elevado, depois cai a partir dos 5 anos, começou a fechar bem. O 10 anos caindo aí já 1%, o 20 anos caindo 1,5%. Então a curva fechando é um movimento também meio que normal, a ponta longa dá uma fechada que é um risk-offzinho. O legal... A barriga que está bagunçada, porque a barriga sobe e a ponta curta está caindo. O mercado está perdido. E de um ano? É isso. Um ano? Um ano está subindo 0,02, ou seja, o ano está subindo 0,40. 4,72 agora, um ano. É 5,27, desculpa. 4,72. Então o mercado... Não, 5,27, Cabral, desculpa. 5,27 um ano. Meu olho bateu errado aqui. 5,27 um ano. Pô, se é 5,27, o mercado está comprando uma alta de 0,25 e permanência um bom tempo. Tá, 5,27 seu meio da banda. Eles compram 6 meses, está saindo agora, estava saindo antes da reunião a 5,35, depois do resultado foi até 5,41 e agora voltou para 5,37. 6 meses. Então eles estão colocando que tem mais uma alta ainda em algum momento. Meio ponto de alta aí na jogada. 0,25 meio. Não, porque se for meio vai virar 5 com 5,75, né? Para poder dar... não, vai ficar 5,5 com 5,75. Se eles estão falando de 5 quanto? 40 e pouco? 5,37. É uma de meio, porque você vai ficar 40 dias flat, sobe meio, o acumulado deve dar isso, é? Isso. Então o mercado tá diferente. Pô, mas o CME não atualizou isso ainda. Não sei se é contrato diferente. O que acontece é que a curva do mercado, a turma do mercado, pelo menos todo mundo que eu acompanho aqui, tanto no Twitter quanto nos grupos que eu tenho, eles estão precificando Julho e Novembro com alta. Agora eles estão precificando pula-pula, como a gente falou antes. Eles têm 2 altas ainda na curva. 25 e 25. Isso. Aí dá 40 dias a 5, 45 dias a 25 e 45 dias a 5,5. Isso vai dar... depois de 5,5 e 5,37 aí... 5,41 pode estar exagerado, sei lá. Deixa eu fazer conta. Então o famoso mercado pode ser que sorri, pode ser que chore no mesmo dia. E eu não usei das minhas put, maluco. Tô revoltado. Ô Cabral, você sabe bem, você tem uma longa jornada nesse mercado, você sabe bem. Quando a autoridade monetária não passa confiança, o mercado vai precificar tudo e mais um pouco. E eu me permito falar que o Powell não está passando confiança. Ele quer parar, mas os dados não deixam ele parar. E por outro lado, ele tá alguma coisa que ele está vendo que ele não quer falar para o mercado, porque para e a skip não é skip, deve ter alguma coisa em crédito que está esquisita nessa história, entendeu? Essa aí foi porque, ótimo, esse skip não skip aí, né? Foi o ato falho mais bacana. Ainda dentro de consenso. Não deveria ter falado. Foi sensacional. O Fábio, só uma pergunta aqui, né? Que ele está bastante preocupado com o núcleo de inflação, né? Falou isso um monte de vezes, né? Ao longo desse trecho que a gente acompanhou aqui. E núcleo de inflação, isso aí tá preocupando, né?
Cara, o problema todo, Felipe, é que o núcleo da inflação é o que bate no peito do americano, porque pega toda a inflação dentro de casa. É isso que mata o americano e que eles não sabem lidar. O que o brasileiro precisa entender é que o americano vive alavancado e o americano não sabe lidar com a inflação. Eles não entendem o que é a inflação, eles nunca tiveram inflação. E agora a inflação está aqui e está real. Eu costumo comentar isso para o Cabral, uma caixa de ovo que custava R$6,99 está $11. Então, assim, a coisa está feia aqui. É que a Bolsa maquia isso com essa história das ações subindo, mas pro americano que não está nem aí para a Bolsa, tá duro, entendeu? Ô, Fábio, eu posso voltar só um ponto que você comentou em relação à situação de crédito? Eu sei que é uma análise, acho que nenhum economista fez uma dissertação sobre isso ainda, mas se a gente não tivesse SVB, tivesse outros casos, será que esse juro já não estaria 6% para cima? Assim, qual que é o peso dessa quebradeira dos bancos? A gente tem que lembrar, né, Saravalli, que um pouco antes do SVB quebrar, o lado mais hawkish do Fed, o Bullard, por exemplo, tinha 6,25. Eu acho, claro, eu brinco com o Cabral, eu acho que o Bullard tinha feito um call com o Cerise, que o Cerise já cantava essa bola lá atrás, que os juros iam ter que subir muito, porque eles estavam bem, a parte hawkish do Fed estava bem pessimista, assim, vamos ter que continuar subindo de meio e vamos parar em 6,25, 6,5. Aí veio o SVB, vieram os 3 bancos, eles viram que o problema não era generalizado, era mais uma infelicidade da tempestade perfeita para aquele nicho. Deram uma acalmada, só que ele está vendo alguma coisa, porque não faz sentido ele parar nesse momento. Tudo é pro negativo, se você for pôr na balança de risco. Hawkish, os dados vieram piores, o DOT veio para cima, revisão altíssima, e a simetria de inflação é para cima. Se petróleo começa a subir, o mundo começa a andar, ele vai dançar nessa história. E vamos lembrar uma coisa, os Estados Unidos anunciou essa manhã que tem 12 milhões de barris para comprar para repor reserva. Então a gente sabe que esse petróleo não vai cair mais tanto também. Se a China acorda, vai ficar com cobertor curto para os Estados Unidos. Boa. Bom, gente, então eu vou assumindo aqui. Muito boa tarde para todos. Iniciamos o nosso closing, como todas as tardes, 4 horas em ponto, mas continuando a falar de Fed com o nosso convidado especial, o presidente da Federal Reserve, o Jerome Powell, continuando a sua coletiva sobre os juros nos Estados Unidos. Lembrando que taxa de juros ficou igual. Deixa eu ver aqui. Fábio, 5,25, não, deixa eu ver aqui se dá para ouvir ainda o Jerome Powell falando. Não estamos ouvindo ainda o Jerome Powell. Estamos ouvindo ele, não, ainda ao vivo. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so, should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? You know, I would just say it this way, that I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. Perguntando para o Jerome Powell se ele acha que vai ter soft landing, né, uma redução progressiva dos juros. Ele estava falando que existe patamar aonde chegar sem ter grandes repercussões sobre o desemprego. Eu queria então perguntar para o Fábio. Fábio ainda está conosco. Queria continuar o nosso papo perguntando o que você acha do soft landing que todo mundo está esperando no mercado americano, mesmo se tem gente que está aguardando na próxima reunião mais uma alta, né? O que vocês estão vendo aí? Qual que é a sua opinião? E se de fato existe essa possibilidade de soft landing para a economia americana ou devemos nós apertar o cinto de segurança? Não, Carlos, eu acho o seguinte, quanto mais rápido o Fed conseguisse resolver o problema da inflação, apertando as condições financeiras de forma rápida, mais fácil seria ter um soft landing, porque a economia dá uma resetada rápida e começar a andar.
Quanto mais se demora mantendo os juros altos e a inflação ainda resilientemente alta, as condições financeiras vão se deteriorando, o custo disso fica cada vez pior para as empresas e tudo mais. Então aumenta a demissão, diminui a atividade, a dívida fica muito alta. Vai começando aquele soft landing que vai ser com turbulência e talvez não seja tão soft assim. Então, quanto antes, melhor, mas o Fed está querendo empurrar com a barriga isso daí. Pois é, você está aguardando, assim, você estava falando antes, né, junto com o Felipe, com o professor Cabral, com o Seravalli, você estava falando de que é possível, você estava lembrando, né, da quebradeira dos bancos, né, do SVB, do First Signature. Só para retomar esse ponto para o nosso público aqui do Closing, você está aguardando algo parecido para outros bancos, outra crise bancária, algo similar ao que vimos em 2008, ou você acha que o mercado está mais bem preparado dessa vez? Eu acho que assim, não dá para comparar com 2008, porque é um cenário totalmente diferente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma gama de bancos americanos que são regionais, são pequenos, que dependem de negócios, que quanto mais tempo a economia ficar desconfiada, juros altos e o americano endividado, pode começar a ficar ruim para o lado deles. Principalmente os bancos que fazem as hipotecas, não porque vai ter hipoteca alavancada e pode ter quebradeira, mas porque não vai ter hipoteca. Porque ninguém vai querer comprar casa pagando 7% claro. De taxa de financiamento. Então isso você vai tirando receita do banco, vai ficando aquela coisa de o mercado não anda, vai ter banco fechando, banco se endividando, banco mandando embora. Tem que resolver rápido. Inflação é como um câncer. Ou você combate de uma vez com uma quimioterapia forte para tentar resolver, ou ela se espalha, como cria metástase e mata o paciente. O Fed está deixando a inflação cada vez mais sticky. Vai pagar a conta uma hora. Pois é, né? Essa questão do núcleo de inflação americano que não está parando, né? Mesmo com os juros tão elevados de forma tão rápida nos Estados Unidos, inflação que dá sinais de resistência por lá. Aí eu te pergunto, por que isso está acontecendo? Porque tudo bem, a economia americana está indo todo vapor, mas os preços das commodities estão diminuindo, petróleo está em um patamar mais baixo, a um certo ponto, a economia chinesa também não está essas coisas. Por que a inflação nos Estados Unidos continua tão resistente, mesmo com essa cura cavalar de juros? Ovo, que é um alimento básico das pessoas aqui, o ovo foi de 6 e pouco para 11, agora está 9 ou 9 e pouco, ainda está alto. A gente está passando aqui nos Estados Unidos aquilo que o Brasil passava lá atrás, que o salário não fechava a conta. E a gente tem visto isso aumentar nas faixas de renda. Não pega só a camada baixa, está pegando gente já, famílias que ganham $100 mil no ano, não estão fechando a conta, porque ou estão comprando muito menos. O próprio Costco soltou um relatório pelo CFO dele a semana passada, avisando, falando, olha, quando a gente começa a ver uma migração do pessoal que comprava vendas de carne vermelha caindo para comprar frango e porco, historicamente, sempre que isso aconteceu na história da nossa empresa, os Estados Unidos entrou em recessão. E está acontecendo de novo. As famílias estão trocando as proteínas, estão trocando, o Walmart está vendendo mais comida, porque a comida de caixa não é comida real, não é comida de verdade, é fresca. Então você começa a ver essas trocas, por quê? Porque a conta não fecha no final do mês. É questão de tempo para a situação. Enquanto... Fale. Diga. Não, mas é justamente sobre esse ponto. Mas a pergunta, aqui no Brasil, a gente tinha uma inflação nos anos 80 e 90, principalmente por descompasso fiscal. O governo gastava demais do que arrecadava, tinha conta a movimento, tinha um desastre fiscal. Nos Estados Unidos, a gente teve um aumento importante do déficit, mas as coisas estão se normalizando por lá também, ou não? Ou você acha que essa inflação americana é um fenômeno monetário ainda, ou é um fenômeno ainda ligado aos efeitos nefastos da pandemia com... desorganização na cadeia produtiva, etc. Junta os dois lados. Agora, pensa uma coisa, um povo americano que estava acostumado a se endividar com juros zero está se endividando com juros de 5%, pagando juros de cartão de crédito, por exemplo, de 20 e poucos por cento. Então, a dívida está mais cara. Você tem que pagar mais juros de dívida, falta para o resto que está caro ainda. A gasolina não voltou, gasolina aqui está 3,37 na Flórida, o galão da gasolina mais barata. Antes era 2,89. Então, mesmo o petróleo caindo, a gasolina não voltou como deveria ter voltado, os alimentos não voltaram como deveria ter voltado. Um pacote de Coca-Cola com 12 latinhas, antigamente era 4 e alguma coisa, está 7.
Um pote de Häagen-Dazs era R$3,99 e está R$6. Então tudo está mais caro. E a gasolina, e você está endividado pagando uma prestação mais alta também. Então a conta não está fechando. A inflação ainda está fazendo preço aqui nos Estados Unidos, porque está tudo caindo gradativamente, a gasolina não caiu como deveria cair. Janeiro era R$2,89 o galão, está R$3,37 ainda. Melhorou muito? Melhorou, mas não voltou para níveis saudáveis. E o americano está endividado, pagando juros mais altos. Então você tem mais prestação ao cara para pagar, falta dinheiro de um lado. O que segura esse ânimo? O pleno emprego. É a última, é aquela mãozinha pendurada no penhasco, é o pleno emprego. Se o mercado de trabalho começa a desaquecer, a coisa fica feia aqui nos Estados Unidos. Abre para a nossa convidada que já está aqui se posicionando no estúdio. Eu queria te perguntar, Fábio, sobre essa questão você falou do endividamento e do aumento da parcela que o americano tem que empenhar de seu salário para pagar os juros mais altos. Você espera também aumento da inadimplência a um certo ponto? Porque se o americano vai ter que escolher entre pagar o banco e pagar o mercado, ou a luz ou a internet, eu não duvido que ele vai escolher pagar o mercado e não a prestação da casa, né? Ou você acha que isso não vai acontecer? Não, isso já está acontecendo. A gente já vê um aumento da inadimplência em alguns setores, tá? Não chegou no setor. A gente vê, por exemplo, moradia, setor de housing de jovens até 23 anos, uma inadimplência alta. Carros financiados já está tendo inadimplência. A gente já vê isso aqui. Tem que separar o que está acontecendo na economia real com o que está acontecendo no mercado. São duas narrativas diferentes. O problema é que a gente olha para o mercado, vê a bolsa subindo e acha que está tudo bem. Os Estados Unidos não está tudo bem. Muito pelo contrário, a economia aqui está difícil. O americano está passando um perrengue que o brasileiro passava antigamente. Hoje chegou para o americano passar. E a Bolsa está dizendo outra coisa. Tem que distinguir isso daí.